Mudando de assunto, agora a gente vai falar de um assunto extremamente sério. Eu estou recebendo hoje aqui no programa a doutora Adriana Durso, que é advogada criminalista e professora de Direito Penal. Obrigada pela sua presença aqui no programa hoje, doutora. Obrigada, eu que agradeço, Regiane. É um prazer estar falando aqui com você e para os telespectadores do Revista da Cidade. A gente vai falar a respeito desse assunto porque a gente trouxe dados, né? A gente tem dados mostrando que no último ano cresceu em 24,3% o número de registros de importunação sexual. Isso só aqui no estado de São Paulo, tá? De janeiro a agosto desse ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. A gente teve um número grande de notificações, por isso que é importante a gente dar luz a esse assunto, para você entender o que é importunação, o que é assédio sexual, para que você, passando por isso, tomara que não, você também consiga ver os seus direitos e fazer a sua denúncia. Mas antes, vamos entender, antes de até repercutir esses números, entender por que eles aumentaram, vamos entender o que é importunação, o que é assédio, o que difere esses dois crimes. É importante a gente fazer esse esclarecimento, porque, via de regra, a palavra assédio, ela é utilizada de uma maneira mais ampla. Bem genérica, né? Mais genérica, exatamente, do que a situação do próprio crime de assédio sexual, que está previsto no 216A do Código Penal. Tá. O crime de assédio sexual, ele é um crime específico, onde o autor, ele busca obter uma vantagem sexual, mas ele requer uma condição especial desse autor, que é uma situação de ascendência ou de superioridade hierárquica em razão de emprego, cargo ou função. Ah, então normalmente acontece dentro das empresas, aonde a pessoa, o assediador, necessariamente tem que ter uma posição dentro da empresa maior do que a assediada. Exatamente. Você necessariamente vai precisar dessa situação específica para se falar no crime de assédio sexual. Tá. E é importante também a gente destacar que ele não precisa ser só no âmbito empresarial. Um professor que tem uma situação, por exemplo, de ascendência sobre sua aluna, ele também pode estar incorrendo, desde que presentes todos os requisitos do tipo penal, no crime de assédio sexual. Então, cursos, de uma forma geral, também valem. Um curso independente, sendo uma escola ou não, um curso de balé, um curso de teatro, qualquer coisa nessa linha, também pode configurar como assédio sexual, porque essa pessoa está num nível acima de conhecimento, podemos dizer assim. Exatamente. Desde que presentes uma situação de superioridade ou de ascendência sobre a vítima, do autor sobre a vítima, em razão de emprego, cargo ou função. Então, ele está exercendo aquela função e está sendo um superior hierárquico naquele momento. Entendi. E ao tentar obter uma vantagem sexual naquela situação, naquele contexto, ele vai poder incorrer no crime de nesse caso, de assédio sexual. E a importunação sexual, o que configura? Importunação sexual é um crime recente, ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico por conta de um caso que talvez vocês se recordem, do indivíduo que ejaculou no ombro da moça num ônibus aqui em São Paulo. Infelizmente a gente lembra, né? Tem coisa que a gente gostaria de esquecer, mas é tão escabroso, né, que a gente não consegue de fato. Pois é. E o que aconteceu à época? Houve uma discussão no âmbito jurídico, digamos assim, entre os estudiosos, porque não se sabia no que enquadrar. Se enquadrava como estupro aquela situação ou se enquadrava como uma mera contravenção penal, que é uma situação muito leve para aquela situação, que é uma situação grave. Então, o legislador, muito atento a essa lacuna que nós tínhamos à época, ele introduz no ordenamento jurídico, no artigo 215-A do Código Penal, em 2018, o crime de importunação sexual, que o indivíduo, para satisfazer a própria lascívia, ele pratica contra alguém um ato libidinoso. Tá. Nesse contexto, o indivíduo que ejaculou no ombro da menina é um dos exemplos de ele estar satisfazendo a própria lascívia e praticar um ato libidinoso. Sim. Mas a descrição é muito ampla. Sim, eu ia perguntar até onde vai, né? Porque a pessoa não precisa chegar às vias de fato para importunar sexualmente alguém, né? Com a palavra, com propostas, muitas vezes isso pode ser considerado importunação sexual também. Na verdade, assim, é necessário um ato libidinoso. Ah, tá. E o ato libidinoso pode ser, a gente pode dar uns exemplos talvez para ficar mais claro. Um beijo, né, um beijo roubado, uma passada de mão, uma encoxada nos meios de transporte, que infelizmente é muito comum. Então tem né? necessariamente que ter o toque. Tem que ter o contato físico. Sim, o ato libidinoso ele exige um contato físico
né, num primeiro momento, sim. Mas no assédio, não. No assédio, somente a proposta ou o tipo de coação que se faz dentro do ambiente de trabalho já pode ser considerado assédio? Pode, até porque o assédio ele pode ser virtual. O indivíduo chefe, digamos assim, manda um e-mail para sua subordinada, falando, olha, você quer, por exemplo, ser promovida? Se você quer ser promovida, você tem que sair comigo em relação a alguma situação sexual. Você tem que sair comigo e você vai comigo para o motel e tal. Então, nesse contexto, a gente teria um crime de, por exemplo, assédio sexual. Tá. Dentro do ambiente virtual, por exemplo, a gente pode considerar importunação sexual, por exemplo, pessoas que ficam mandando fotos totalmente inoportunas em perfis, por exemplo, pessoas que seguem e tudo mais. A gente pode processar essa pessoa ou entrar com alguma representação por importunação sexual? Sim, não necessariamente num primeiro momento a gente fala da importunação sexual, do ato libidinoso praticado com contato físico. Mas há situações onde não há esse contato físico e há sim uma satisfação da lascívia e um ato libidinoso. Um exemplo foi um caso que ganhou grande repercussão de uma vereadora, onde o indivíduo mandou um vídeo para ela se masturbando em cima da foto dela. E seria uma situação, sim, nesse contexto de importunação sexual. Que loucura, né? E o que configura aquela situação do médico? Quando a relação é médico-paciente, também pode ser considerada assédio, estupro ou importunação? No caso daquele médico, do anestesista, que também ganhou uma repercussão enorme aqui no Brasil. Especificamente naquela situação, nós tivemos um crime de estupro de vulnerável. Mais grave ainda do que o crime de estupro comum, digamos assim. A vítima estava sedada, pelo que consta, né, que foi noticiado. Então, por ela estar sedada, ela estava numa situação de vulnerabilidade e aí houve um crime muito mais grave do que a importunação sexual e do que o próprio assédio sexual, que foi o crime de estupro de vulnerável. Tá. A gente tem outro dado aqui que mostra que em 90% dos casos, né, as vítimas são mulheres, enquanto 95% dos autores dos crimes são homens. Mas, obviamente, o crime vindo a ser praticado por uma mulher também deve ser denunciado da mesma forma, né? Sim. Nós tivemos, em 2009, uma reforma dos crimes sexuais e isso amplia a possibilidade do homem ser vítima de estupro também, por exemplo. Então, quando o crime de importunação sexual ele fala que você pratica sem anuência um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a lascívia, ele fala contra alguém, ele não fala contra mulher ou homem. Então, não há uma definição do sujeito passivo, digamos assim, da vítima para um crime de importunação sexual e isso também se aplica ao crime de estupro, é praticar contra alguém. Então, tanto faz homem e mulher. Mas, infelizmente, como você bem colocou, 80%, mais de 80% das vítimas são mulheres. Ou seja, isso é importante a gente destacar. Claro. Num âmbito de 10 vítimas, nós temos 8 mulheres e meninas e somente 2 meninos e homens. Né? É uma loucura, realmente. Agora, esses dados que a gente colocou aqui, inclusive mostrando esse aumento significativo, o que ele representa, na sua opinião? Que realmente tivemos um aumento dos atos em si, ou as mulheres estão com mais coragem de denunciar, ou a gente teve um represamento desses números por causa da pandemia? Na minha opinião, uma análise que é feita rapidamente com os números que você me apresenta, duas situações ocorreram. Esses números eles tiveram um aumento após um período pandêmico. Então, nós tivemos um isolamento das pessoas durante a pandemia que, por óbvio, dificultou a prática de crimes de assédio sexual, de importunação sexual, de estupro de vulnerável, crimes nesse âmbito. Num segundo momento, quando as pessoas passam a ir para a rua, por exemplo, a frequentar os meios de transporte, onde é muito comum a importunação sexual, isso, por óbvio, aumenta. Né, os números os índices dos crimes vão aumentar. Todo mundo circulando muito mais, tendo contato. Com certeza, com certeza. Uma segunda situação que eu verifico é o encorajamento das vítimas para fazerem as denúncias em relação a esses crimes, para efetivamente denunciar, procurar a autoridade e denunciar. Tá. A gente vai passar os canais também falando nisso, viu, gente? Isso é importante. Agora, como provar uma situação como essa? É muito importante a gente lembrar que para você acusar alguém,
fica a palavra de um contra o outro, principalmente no caso da importunação, né? Ele me importunou dentro do ônibus, mas como é que eu provo que ele me deu uma encoxada, que aconteceu alguma coisa ali que não foi autorizado por mim, que eu fui importunada sexualmente ou até mesmo do assédio? O que é aceitável em termos de prova? Por exemplo, a gente viu no caso do vídeo do estupro daquela parturiente, enfim, aquela coisa horrorosa. Muitas vezes você tem uma prova que não tem como contestar. Mas como que essas mulheres conseguem provar? É importante a gente falar da prova, porque a prova, ela realmente é difícil de ser feita nos crimes sexuais em geral. Então, eu sempre comento assim que um estupro, ele não vai ser cometido aqui na Avenida Paulista ao meio-dia na frente de todo mundo. Ele geralmente, o crime sexual, ele é cometido entre quatro paredes, de maneira sorrateira, escondida e tal. Então, o assédio sexual, dependendo da situação, por exemplo, se o indivíduo manda um e-mail, o que é mais difícil, porque ele não vai fazer uma prova tão óbvia contra si próprio. Mas você tem o e-mail, você tem a carta, você tem o bilhete, você tem testemunhas que eventualmente tenham presenciado a proposta, né, de vantagem sexual. Então, você tem inúmeras situações que podem corroborar a palavra da vítima, que nos crimes sexuais especificamente ganha especial relevância. Ela vem com uma força um pouco maior. Por óbvio, se houver mais elementos para corroborar essa palavra da vítima, uma testemunha, um exame de corpo de delito no caso de um estupro, que realmente comprova que houve uma relação sexual, que houve agressão, que houve violência, que a menina foi forçada, foi segurada, dependendo da situação, tudo isso vai corroborar a palavra da vítima. A importunação sexual, quando cometida nos meios de transporte, muitas das vezes o que se orienta é que a vítima faça realmente um escândalo, que ela grite, que ela se manifeste, até para que as pessoas que estão em volta possam perceber aquilo, testemunhar e você aquilo possa também. ter testemunhas, exatamente. Tá certo. É que normalmente a pessoa não conhece, né, a pessoa que está importunando, né? Porque está no meio de transporte, está na rua e tudo mais, né? Como é que faz para denunciar essa pessoa? Como é que faz para pegar o nome dela? Eu fico com essa pergunta. De repente, eu estou num ônibus e aconteceu um caso como esse. O cara foi lá e ejaculou do meu lado. Como é que eu faço para pegar qualquer coisa que eu consiga provar que foi ele que fez isso? O ideal, por exemplo, tá no metrô, saiu, chegou na estação, grita, chama a polícia, chama a segurança do metrô, chama alguém. As próprias pessoas, às vezes, em casos de importunação sexual, os homens que estão em volta seguram o indivíduo, o importunador, assim. Posso fazer imagem dele, gravar para a polícia tentar encontrar no banco de dados, enfim, qualquer coisa que possa. Só com o rosto dele é difícil a identificação, né? Mas o ideal seria até uma eventual prisão em flagrante do indivíduo, né? Naquela situação. Agora, dentro da situação do assédio, por exemplo, a gente fica na dúvida também o que é considerado prova e o que não é, né? Que existe aquela máxima que a gente ouviu falar, que eu não sei se isso existe ainda, que quando uma gravação é feita e a pessoa não autorizou essa gravação, ela é invalidada como prova dentro de um processo, dependendo desse processo. Vamos supor uma situação em que o chefe está assediando a funcionária e ela conseguiu ali discretamente fazer uma gravação dessa situação. Essa prova vai ser válida como... Aí depende da situação, né? Há uma legislação que fala que a prova ela é válida para a defesa, mas não para a acusação. Foi uma reforma que foi feita com a lei anticrime. Entrou em vigor no nosso ordenamento jurídico com a lei anticrime. Por isso, toda aquela polêmica em relação à gravação do caso do anestesista. Será que vai ser válido como prova o vídeo que foi feito pelas enfermeiras? Será que não vai ser válido? Houve toda uma discussão nesse sentido. Mas, naquele caso específico, em razão da vulnerabilidade da vítima, entendeu-se que a prova, sim, seria válida. Então, existe isso. Para acusação, o vídeo não é válido. Então, por mais que a pessoa consiga uma gravação mostrando por A mais B que ela foi assediada pelo chefe, isso não vai valer para acusar o abusador. Dependendo do tipo de gravação que é feita. Porque se há o conhecimento de uma das partes que estão sendo gravadas, naquele caso específico do anestesista, a discussão se deu porque foi um terceiro gravando a vítima e fez uma câmera escondida ali, né? Exatamente. Então, por exemplo, se for um sistema de segurança em que o chefe sabe que existe, a pessoa consiga ter a posse dessa fita, isso pode valer. Fita, gente. Fita foi boa. Tá.
Todo mundo entendeu da que época eu tô falando, né? Se a pessoa tiver acesso a essa gravação, ela pode usar como prova, porque é claro que ele sabia que tem uma câmera na sala dele. Agora, se ela entrou com o celular, botou embaixo da mesa e gravou, aí essa prova vai ser invalidada. Depende, é o que eu falei, depende da situação. A câmera do ambiente, onde todos têm conhecimento que há uma gravação, aí poderia ser utilizada sim como prova. Mas, muito provavelmente, se o indivíduo sabe que tem uma câmera que está gravando, ele não vai fazer aquela proposta, ainda mais se ele souber que a câmera tem som, tudo, ele não vai fazer aquela proposta na frente das câmeras, claro, né? Claro. É mais difícil. Áudio, WhatsApp, essas coisas também podem ser provas ou não? Tudo o que puder corroborar pode eventualmente vir a ser prova. Gente, pode ser que esteja... um bilhete escrito à mão pode vir a ser prova também. Pode ser que eu esteja completamente errado, imagino que a lei deve ter alguma explicação plausível para isso, mas eu acho um absurdo não valer como prova uma coisa que você grava se a pessoa está fazendo alguma coisa errada contra você, né? Você não poder produzir uma prova que acuse um abusador, na minha visão, assim, não faz o menor sentido, né? Essa foi a grande discussão quando da entrada em vigor da norma que foi proposta pela lei anticrime. Mas isso vai variar de acordo com o juiz também? De repente o juiz pode entender que isso é válido? Dependendo da situação, da vulnerabilidade, cada caso concreto, de quem fez a gravação. Por exemplo, se é uma criança que está envolvida e a mãe faz a gravação, muito provavelmente isso vai ser utilizado como prova. De qualquer forma, a gente precisa dar um jeito de produzir provas. Mas o ideal é que nós tivéssemos uma segurança jurídica no sentido de permitir que isso fosse sim utilizado. Dúvida, doutora, não só para a defesa, mas também para até porque eu já vi muita gente denunciando motoristas de aplicativo, taxistas e tal, assediando passageiras, né? E a moça começou a gravar de dentro do carro, né? As bobagens, os absurdos que o motorista estava falando para ela. Mas o motorista tinha conhecimento ou não? Provavelmente não. A imagem que eu vi, eu me lembro, a moça estava mostrando assim só o queixo dela, porque provavelmente o telefone estava no colo, ela começou a gravar e pegou o áudio do motorista. Ela colocou isso nas redes sociais. Imagino que não sei se entrou depois com processo contra ele, mas nas redes sociais isso repercute de uma forma muito grande, né? Então, realmente as pessoas ficaram alertas até para isso, mas não seria uma prova, então, nesse caso, né? É interessante que, assim, algumas provas que a gente fala que são provas que não podem ser utilizadas, se em algum momento elas vêm, tudo bem, o juiz não vai poder condenar o indivíduo se não pudesse ser utilizado no caso lá do anestesista, por exemplo, o juiz não poderia condená-lo simplesmente com base naquela gravação, se entendesse que não pode ser utilizado. Mas, eventualmente, ele teve acesso, ele viu na televisão, isso, de certa forma, corrobora, né, a palavra da vítima, aquela gravação, né? Mesmo que não podendo ser juridicamente utilizada, ela acaba influenciando, digamos assim. A defesa da pessoa vai ter um pouco mais de trabalho, digamos assim. Decisão, Vamos fazer o seguinte, eu vou parar rapidinho para dar um recado e já volto, porque tem bastante caso do pessoal em casa comentando aqui situações difíceis que viveram ou que ficaram sabendo. A gente comenta já, tá bom, doutora? Obrigada, viu? Perfeito. Vamos continuar nosso papo aqui, até porque tem bastante comentário. E, infelizmente, tem alguns relatos aqui, né? Do pessoal de casa que está assistindo e quer compartilhar com a gente. A Tânia está dizendo o seguinte, ó. No cinema, com minha mãe e irmã, um indivíduo sentou-se ao lado de minha irmã. Passou a mão na perna dela. Minha mãe não deixou por menos. Tirou o broche do cachecol e enfincou na mão dele. O mesmo deu um grito e se foi. Isso poderia ser considerado importunação sexual, se ela denunciasse? Sim, é um caso bem clássico, digamos assim, de importunação sexual, né? O indivíduo, ele está ali praticando um ato libidinoso, passando a mão na perna, em partes íntimas, assim, da vítima. E, justamente, o objetivo do indivíduo, nesse momento, é a satisfação da própria lascívia. Tá. Mas nesse caso, seria melhor que ela fizesse uma denúncia, né? Em vez de... Porque muitas vezes a gente quer reagir, a gente não aguenta, né? Eu sei, dá uma raiva na hora de a gente se sentir tão invadida, uma coisa tão horrorosa e nojenta, que a gente muitas vezes quer reagir, né? Mas muitas vezes o indivíduo é tão cara de pau que é capaz de acusar ainda a pessoa que reagiu de agressão, né? O ideal é a gente nunca promover um outro ato de agressão e tal, porque a gente também nunca sabe a reação daquele indivíduo. Exato. Ele poderia ter vindo para cima da mãe da menina e machucado, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Além de nojento, ele poderia ter sido agressivo. Com certeza. Então, o que se orienta é que se busque aí as autoridades para faça ali no momento, grita, saia
levanta, chama a segurança do cinema, chama a polícia, chama alguém para auxiliar. Haveria, dependendo da situação, eu já como advogada criminalista iria suscitar uma até situação de legítima defesa de terceiro. Claro. A mãe tentando a ponta do broche desvencilhar na mão a filha de um mal injusto e grave e tal. Nossa, ainda mais com filha, né? Imagina, gente. Ai, deve dar um embrulhão no estômago na hora, que loucura. Bom, a Jaque está dizendo aqui o seguinte, ó, já passei por isso várias vezes no transporte público. Uma vez um rapaz sentou ao meu lado e foi aos poucos colocando a mão na minha perna. Ele colocou a mochila por cima para ninguém ver, mas eu reparei e me afastei. Muito triste. Agora, a Mari está dizendo aqui, ó, eu passei por um assédio, até onde sei e considero assim. Eu trabalhava em um estabelecimento de beleza, um dia o marido da dona foi abrir a porta comigo. Eu me abaixei para ligar o computador, ele enfiou a mão na minha blusa e tocou nos meus seios. Eu reagi gritando para ele tirar a mão. Não contente com isso, ele veio até meu apartamento e começou a falar que eu estava mentindo, que eu era louca. Abri um BO contra ele. Até que ponto estou certa? Tá certíssima, tem que abrir BO mesmo, tem que botar a boca no trombone, não é isso, doutora? Não, fez muito bem. Sempre que você tem uma situação onde você é vítima, principalmente de um crime sexual, você tem que denunciar, porque esse indivíduo ele deve ser punido por tudo que ele está fazendo. Então, procure as autoridades, denuncie. E há hoje uma situação de acolhimento daquela vítima. Antes não, a mulher ia na delegacia normal, era atendida por um delegado homem, que nem sempre entendia aquela situação, numa sociedade machista em que vivemos, por vezes, a vítima. Era maltratada demais, né? Numa situação de vulnerabilidade, vítima de um crime sexual, toda abalada emocionalmente, ainda ouvir falar, pô, mas você estava de saia curta. Mas o que você fez para ele fazer isso com você? Que horror, então, né? você tinha algumas situações onde a vítima era revitimizada ao procurar a autoridade policial. Isso vem ficando cada vez mais exíguo, até com o aparato que o Estado dispõe hoje para o acolhimento da mulher vítima de crimes sexuais. Tem prazo para a gente denunciar ou não? Depende da situação. Você tem a situação do prazo prescricional, tudo. Aí isso prescreve, de cada então. crime. A gente tem que denunciar logo. Aí o ideal é denunciar o quanto antes. Mas a denúncia não é nem pelo prazo, Regiane. O importante da denúncia imediata é pela própria prova, porque você não vai conseguir... a testemunha esquece o que ela viu, o sêmen que está ali, que é, por exemplo, uma prova de um crime sexual, onde houve uma relação sexual forçada, ele sai com o tempo. Então, você tem que fazer a denúncia o quanto antes para a coleta imediata das provas e a preservação do que for mais adequado para a apuração da verdade verdadeira, a verdade real. Né? Tá certo. Eu quero agradecer a todo mundo que escreveu aqui pra gente. Obrigada por compartilhar essas situações terríveis. Eu lamento muito que vocês tenham passado por isso, viu? Só para finalizar, a Vi Constantino disse que trabalhava em uma empresa. A dona sempre, quando ela estava arrumando o arquivo, dava um jeito de passar a mão e escapar na blusa ou nas costas. Aí o dono deve ser, ela colocou aí o dono, mas acho que é o dono. No começo achava que era sem querer, depois fui percebendo que era de propósito. Chegava em casa passando mal, com dores de cabeça, até sair da empresa e falar para a esposa dele, que mesmo assim ela não acreditou. Enfim, gente, eu agradeço demais a participação de todos, agradeço também a sua participação aqui, viu, doutora? Obrigada, Imagina, viu? foi um assunto prazer. Extremamente importante, que a gente não deve deixar passar de forma nenhuma. A gente tem realmente que fazer valer o nosso direito, a gente tem o direito de usar a roupa que a gente quiser, estar no lugar que a gente quiser, né? Por isso que a gente está aqui colocando o Disque Denúncia para você. A Central de Atendimento à Mulher é o 180, tá? Como você falou, hoje tem um serviço específico para isso, né? Central de Atendimento à Mulher 180, e lembrando que sempre o da Polícia Militar é o 190. Quero agradecer a doutora Adriana Durso, que é advogada criminalista e professora de Direito Penal. Vou deixar aqui o Instagram para você começar a seguir agora também, tirar outras dúvidas, enfim, está à disposição, né, doutora? @AdrianaDursoADV. @AdrianaDursoADV. Obrigada mais uma vez, querida. Eu que agradeço, um prazer estar aqui hoje. Prazer foi nosso. Obrigada, Fico à disposição. Viu? Até a próxima.